Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu podcast cristão. Eu estou falando do GraçaCast. Eu sou o Thiago HP. Estou aqui juntamente com os meus irmãos de missão, João na técnica e Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo a mais um episódio, Giovanni. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Seja bem-vindo então, né? Porque o João é o nosso cameraman, né? Crente, né? Crente tem que ser o cameraman que faz tudo acontecer. Mas estamos online, Thiago. Estamos online para mais um episódio, mais uma quinta-feira abençoada. A gente tem hoje aqui uma convidada que, na verdade, eu considero mais uma parceira já de missão com a gente, já esteve aqui com a gente, já nos abençoou algumas vezes, já abençoou a gente nesse projeto. E acredito não, tenho certeza que vai ser mais uma vez edificante. A gente vai abordar assunto muito delicado, muito interessante, muito edificante. Então a gente está falando hoje da nossa amiga, nossa parceira, médica, né, mãe, cristã, isso que é o mais importante, né? Doutora Silvia, seja muito bem-vinda ao nosso GraçaCast de novo. Eu que agradeço a oportunidade. Com certeza eu tô aqui como instrumento de Deus, né, para mostrar um pouquinho mais da minha vida, da minha profissão, do meu dia a dia e mostrar que a gente tá aqui só para dizer sim para Deus novamente, né? Antes de tudo, só quero lembrar você que a gente tá no YouTube, tá no Spotify, tá no TikTok, falta estar na sua rotina. Toda quinta-feira, às 21h07, sai um novo episódio para você. Então, clica no botãozinho para você se inscrever no canal e clica no sininho para que você receba a notificação que sai um episódio novo. Doutora, a Bíblia nos diz assim que em Salmo 41:3, o Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Acredita que é o mesmo salmo que eu ia ler? Acho que a gente tá conectada, hein? Já gostei, acho que Deus já nos conectou. Isso aí. Então é isso mesmo. Conte pra gente, assim, como que a fé, ela pode sustentar uma família quando a medicina já fez tudo que podia? Nasceu um bebezinho lá, então, de 36 semanas, a gente sabia já que era um pequeno risco, só que 36 semanas, acima de 2 quilos, é um bebezinho aceitável para o nosso hospital. E esse bebê nasceu com uma malformação intestinal muito grave. E ninguém sabia, pelos exames de pré-natal, nenhum exame pré-natal, ultrassom, eu tinha feito em 6 ultrassons, não apareceu em nenhum. E o que é o nome dessa doença? É gastrosquise, é o intestininho da criança todo para fora. Então, na hora que a gente pegou a criança, todo o intestininho para fora. Então, se a gente não faz uma cirurgia no primeiro dia de vida, é incompatível com a vida. E na hora que eu vi essa criança assim, eu falei, Deus, por favor, você tem que ajudar essa criança, tem que ajudar esses pais que nem imaginavam de tudo isso poder acontecer. E eu orei com fé. E quando a gente viu, deu 2 horas, o SAMU já estava lá, já tinha conseguido vaga de UTI. A UTI daqui conseguiu monitorar essa criança, entubar, mandar com segurança, porque ela já estava com muita dor, essa criança, imagina todo o destino para fora. E essa criança conseguiu chegar no mesmo dia, então a gente nasceu 6 da tarde, não era nem 11 da noite, ele já estava sendo operado. Então é possível um grande milagre, porque às vezes a gente fica dias e dias na central de leito, tá? Para conseguir uma vaga, a gente conseguiu pelo SUS, tá? Então esses pais não tiveram custo nenhum. Então foi bem legal, assim, foi bem gratificante, assim, toda a rapidez que Deus age, né? Então, doutora, né, você falou para nós ali dessa situação com essa pedrada, mais uma vez dessa história, né, acredito que vocês vivem várias coisas assim que para nós é muito difícil da gente ficar sabendo, a não ser numa mesa trocando uma conversa, né? Mas assim, além desse episódio, teve algum momento, assim, durante a trajetória, eu não sei quantos anos de pediatria a senhora tem? 2007, então eu tô com 18 anos já. 18 anos. Durante esses 18 anos, fora esse que a senhora comentou com a gente, que tem algum outro momento que a senhora viu que realmente só a oração podia mudar e o grau da criança ou até mesmo de outra situação que você vivenciou assim dentro do hospital que você imaginou que era impossível? Então eu tenho um que é um relato próprio, né? Então eu tenho um bebezinho de 3 meses. Quando eu tava de 24 semanas de gestação, que é 6 meses, eu apresentei um caso de apendicite na gestação. Na minha gestação, nessa última gestação. Da Lia. Da Lia? Da Lia. E é um diagnóstico bem difícil, né? Porque a dor, normalmente, que é pra irradiar bem aqui perto da virilha, ela tava mais alta, essa dor. Então, ninguém conseguia fazer diagnóstico. Eu não podia fazer tomografia, eu podia só fazer ultrassom, no ultrassom não aparecia.
Mas eu sabia desde o primeiro dia, começou uma dor numa sexta-feira e eu senti, apendicite. Pra mim, eu já tinha operado na sexta-feira porque eu percebi que era uma coisa diferente. A gente sente, né? O corpo da gente sente. E a gente esperou, no dia seguinte a gente acabou fazendo a cirurgia. Na hora que veio o diagnóstico mesmo, que a cirurgia chegou, falou, não, temos que operar, a nossa enfermeira do hospital veio orar comigo. Gente, foi uma oração muito linda, de, nossa, muita fé. E ali me deu esperança. Falei, não, vai dar tudo certo. E daí, na hora que a cirurgia estava operando, ela veio pra nós assim, não fui eu que operei. Foi as mãos de Deus que estavam ali comigo. Porque foi uma cirurgia muito tranquila, muito fácil. Na hora que eu abri você, já veio o apêndice ali na minha frente, já tirei com facilidade. Então, com certeza foi Deus agindo na minha vida. E a gente ficou tranquilo, melhorou. 2 dias depois, que era o risco maior, eu entrei em trabalho de parto. Então, eu podia perder a bebezinha com 500 gramas. E eu olhei pro Guilherme, eu falei, Guilherme, não tem chance dela sobreviver aqui. 500 gramas em Telêmaco Borba, praticamente impossível. Daí, a Guilherme lembrou também de quando a gente perdeu os gêmeos, eu tava de 22 semanas, muito perto ali, né? Também 400 gramas do bebê. E a gente, com os gêmeos, correu pra Curitiba, a gente tentou o maior recurso médico possível, a gente tava na estrutura, tinha tudo e a gente perdeu os bebês. E agora, a gente tá diferente com Deus, né? Então, o que a gente pensou? Vamos chamar nosso pastor? Ele veio, orou com a gente. No meio da oração, ele sorriu. Eu em lágrimas, né? Desesperada. Ele sorriu. Naquele sorriso ele falou, fiquem tranquilos. Deus está com vocês e essa bebezinha vai ficar bem. E aqui em Telêmaco. E foi isso. 3 dias depois eu já não tinha mais trabalho de parto, já estava tudo certo. Os médicos de Telêmaco conseguiram resolver tudo. Deu tudo muito certo e minha filha nasceu em Telêmaco Borba. Então ela é Telêmaco Borbense, com muito orgulho. Ela nasceu aqui. E tanto que acho que deu 3 semanas depois já estava fazendo a touquinha dela, escrito Hospital Moura. Porque eu tinha certeza que ela ia nascer aqui. E nasceu e Deus deu essa benção para nós. Então é um testemunho muito lindo, assim, sabe? De fé e persistência. Que quando a gente tentou ir no recurso, o recurso não sustentou, mas Deus sustentou. Doutora, a gente percebe e a gente fica muito grato a Deus em perceber que vocês vivem vários milagres. Com certeza. Né? Tanto observando os pacientes quanto na vida de vocês mesmos, né? Com certeza. E o que você pode dizer de ensinamento que a palavra te ensinou sobre enfrentar um diagnóstico difícil? É isso que eu falo para meus pacientes e para mim mesma, né? Não tenha medo, tenha fé. Porque o medo vai vir, o medo não é amigo da fé, então a gente tem que confiar em Deus mesmo. Não na nossa ansiedade, nos nossos medos, nas nossas angústias. É isso que eu mostro para as pessoas. Falo para os pais, abraço eles, pego na mão e falo, não tenha medo, tenha fé. Porque a fé consola, a fé salva. Vocês são médicos ali, né? Falando isso, um abraço pro Dr. Guilherme, em breve vai estar aqui também com a gente. Amém. Mas ali vocês como médico, vocês veem muitas situações, né? Você como pediatra, ou o Dr. Guilherme como médico geral, muitas situações assim que eu acho que dependendo da pessoa que observa, acaba que não aguentando, né? Mas vivenciando tudo isso que você viveu na tua vida pessoal, que você já contou um pouquinho no episódio anterior que a gente gravou com vocês, a história de vocês, né? Mais uma vez a história do neném que acabou nascendo com o intestino para fora, ali agora, né? Conta pra gente qual que é a diferença entre ter uma fé e você não ter uma fé quando você se encontra numa diversidade assim, num momento difícil, numa doença. Eu acho que até quando eu perdi os gêmeos eu não tinha fé, que hoje em dia eu tenho, sabe? E foi muito mais difícil. Eu lembro que o meu marido, quando a gente perdeu, ele falou assim, agradeceu a Deus, né? Obrigada a Deus por ter pedido. E eu não fiquei brava com ele, eu falei, como que você tá agradecendo? Né? A gente acabou de perder. E hoje eu entendo. Hoje eu agradeço, eu pensava assim, se eu tiver que perder essa bebê agora, eu vou entender, porque é o que Deus quer para nós, é o pra quê de Deus, né? Então, hoje em dia eu sei que minhas vidas estão na mão de Deus, meu futuro está na mão de Deus e é muito mais fácil caminhar assim. É bem mais tranquilo, é mais fácil a gente conseguir consolar uma pessoa, um pai, uma mãe desesperado com essa fé que a gente tem hoje. Então, acho que Deus só nos fortalece, faz um vaso novo, né? Com certeza Ele me moldou, né? Com todas essas dores, dificuldades e agora me trazendo todos esses milagres.
para mim passar tudo isso para meus pacientes, para minhas familiares, para meus amigos, né? Todos que precisam desse fortalecimento. Com certeza a gente é testemunha de tudo isso. Eu não sei, me corrija se eu tiver errado, mas em alguns momentos parece que é mais difícil você consolar a família, acalmar a família do que o próprio paciente, porque o paciente muitas vezes tá dopado, não, né? Vamos falar muito forte, mas tá medicado, não tá sentindo dor ali no momento, mas mesmo assim a família tá preocupada, né? Como que a senhora age no meio desse... Com certeza, né? Então, principalmente eu que sou crianças, né? Crianças frágeis. Todo pai e mãe quer se colocar no lugar do seu filho, né? Então, ele não quer que o filho sinta aquela dor, aquela angústia. Então, é bem desesperador para os pais, né? Então, a gente que tá lá mesmo para consolá-los, para falar, estamos aqui, vai ficar tudo bem. Com certeza a gente tem o melhor recurso possível. Se não tem, a gente sabe como transferi-lo, como encaminhá-lo, né? Então a gente tem que passar essa segurança, essa tranquilidade para os pais, né? Então com certeza eles precisam desse nosso apoio. E é muito mais os pais, como você disse, do que os filhos mesmo. Eu já imaginava, eu só precisava ter uma confirmação de alguém que vive isso, né? Eu falo isso porque eu sou pai, porque quando eu levo o Noah lá, meu Deus, cara, ele tá às vezes tranquilinho, tá ali deitadinho no meu colo, sossegado, mas eu tô aqui por dentro nervoso, mas não tenho o que fazer, né? Tenho que confiar em Deus, né? E confiar no que Deus colocou nas mãos dos médicos, né? E infelizmente, doutor, existem alguns casos que as pessoas não viram a cura. Com certeza. E como que consola uma família dessa e mostra fé em tempo de paz e traz paz para aquela pessoa? É bem difícil. Eu sou médica de UTI no Natal, né? E quando a gente perde nossos bebês, que lá é muito mais frequente, né? A gente ter perda de bebês, a gente consolar esse pai e essa mãe. Essa mãe que ficou 9 meses com esse bebê e esse bebê acabou falecendo. É difícil, tá? Mas hoje em dia, como a gente tem Deus, é um pouquinho mais fácil, né? Claro que para esse pai que talvez não tenha essa fé tão fortalecida, ele vai sentir mais. Mas a gente tem que passar isso para ele. Pai, essa criança não tá, né? Não chegou a falecer, essa criança tá no braço de Deus. Então é um filho que tá lá sendo guardado por Deus, né? Então a gente tem que passar isso para eles, deixar eles mais confortáveis. Não é fácil, vou dizer que não é fácil. A gente chora junto com eles, a gente abraça eles, a gente pega eles no colo, porque é uma situação muito difícil. É um luto que eu acho que é eterno, né? Só que ele tem que saber que essa vida é provisória, né? A nossa vida eterna, que é fundamental, que um dia a gente vai encontrar. Tanto que eu sei que eu não tenho 3 filhos, eu tenho 6. Né? Então eu tenho mais 3 lá no céu. E é isso que eu tento passar pra eles. Eu passei por isso. Eu sei como dói. Mas eles estão lá com Deus. Deus é o pai deles agora. E só tá cuidando nesse tempo pra gente. Então é isso que a gente tenta passar principalmente o que a gente já passou, né? Porque só entende quem passa. O mal do século é a ansiedade. Isso mesmo. Ansiedade. Então a gente vê hoje pais ansiosos e filhos mais ansiosos ainda. A ansiedade, ela é contagiosa? Então você até que no culto desse domingo, o pastor falou assim, tem Augusto Cury, né? Que ele tem os livros da Ansiedade 1, Ansiedade 2, e ele fala assim que a ansiedade é o mal do século. E ele falou, ele está errado. Daí é verdade, porque ele não é o mal do século. É o mal do milênio, entendeu? Porque a Bíblia já mostrava, né? Como a ansiedade já era desde a época antes de Jesus, no começo de tudo, né? Então, até tem o Salmo 94:19. Quando a ansiedade já me domina no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Então, é isso mesmo. Então, a ansiedade vem, é presente. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Meus filhos, em vez de puxarem meu marido, que é uma tranquilidade de pessoa, puxaram a mamãe. Espero que a Lia não. Então, eu tenho que trabalhar muito com isso. Então, eu sei quando os pais estão ansiosos no consultório, porque eu sou assim. Então, eu consigo me colocar no lugar deles. E em casa mesmo eu vejo, quanto mais ansiosa a gente fica, mais a gente passa para os nossos filhos, né? Eu vejo lá, quando nasce um bebezinho, o pai ansioso, o primeiro filho nervoso, o bebê chora o tempo todo, tá? Então isso é muito visível. E chega no consultório, pai, teu filho é tranquilo? É tranquilo. Por quê? Pais tranquilos, filhos tranquilos, tá? E é muito, muito certo isso, sabe? E até eu falo assim que hoje mesmo foi um exemplo, né? Eu tava ansiosa para vir aqui. Precisava estudar um pouquinho, dar uma lida. E o Guilherme chegou em casa e falou, amor, a bebê não quer dormir comigo, não quer dormir. Já fiz de tudo, já dei banho, já dei mamazinha e nada. Só ansiedade pra ela. 1 minuto com meu marido, ela dormiu.
Ele é uma tranquilidade de pessoa. É a calmaria em pessoa. O nosso abençoado. E ela dormiu na hora. Então, assim, dá muita diferença. Então, a gente tem que orientar, né, as famílias a isso. Um ambiente calmo, um ambiente tranquilo. A mãe tá cansada, tá ansiosa, tá nervosa. Pega a tua rede de apoio, pega seu pai, pega sua mãe, pega quem estiver em casa pra te ajudar. Pega a vizinha. Ai, por favor, eu tô nervosa, preciso tomar um banho. Pede ajuda pro seu amigo do lado, seu amigo de fé, tá? Porque é bem importante, tá? A rotina é importante, então a criança tem horáriozinho certinho de banho, da comidinha, não importa, foi na casa da avó, faz a rotina na casa da avó, sabe? Aonde você tiver, ter essa rotininha ajuda muito, e não só bebê, todos os horários. Eu sei porque eu tenho filho de 3 meses, de 2 anos e de 6 anos, e eu preciso fazer a rotina dos 3. E dá muita diferença. O dia que a gente consegue fazer a rotina certinha, a criança dorme bem, acorda feliz, acorda animado, não acorda ansioso, não acorda irritado, porque a gente sabe que se dormir tarde libera cortisol, estresse, e as crianças ficam bem nervosas, né? Então isso ajuda bastante, essa rotina. E o mais importante que eu acho, a oração em família, tá? Essa oração em família tira toda a ansiedade. O Matias é um exemplo disso, porque ele é o mais ansioso lá de casa. E quando ele tá muito ansioso, nervoso, irritado, eu só olho pra ele assim, filho, vamos pro quarto da oração? Vamos orar, meu filho? E ele tá tão nervoso que ele fala, vamos, mãe. E ele saiu da criança de lá. Tá? Então tá uma diferença gigantesca mesmo. Então oração em família, oração com seus filhos é fundamental para tirar a ansiedade. A gente recebeu aqui, né, durante esse período que a gente tá com esse podcast no ar, algumas psicólogas, né, alguns psicanalistas, e todos eles meio que deixaram para nós assim que a grande dificuldade não, o problema da pessoa que tem ansiedade e também depressão é não pedir ajuda, né? E você comentou da mãe pedir ajuda, porque querendo ou não, a mãe é o que mais sofre, né? A grande realidade é essa. Mas nas crianças, como eles estão se desenvolvendo e estão crescendo, eles apresentam alguns sinais de ansiedade. Você consegue dizer para nós alguns sinais, como que a criança vai se comportar, demonstrando que ela já está encaminhando para essa crise de ansiedade, e o que nós, como pais, podemos fazer? Então, a ansiedade na criança, a gente vê aquele pensamento acelerado mesmo, né? A gente chama até síndrome do pensamento acelerado. A criança, eu tenho que fazer minha tarefa. Meu filho é assim, né? Então ele chega em casa, ele já fala, eu tenho que fazer minha tarefa. Tem que correr fazer isso. Eu tenho que comer. Eu tenho que trocar de roupa. Então a gente vê que ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não consegue, não, vamos fazer isso agora, depois a gente faz isso, vai dar tempo para tudo. Então esse pensamento, às vezes de se atropelando, de não colocar um sapato direito, de não escovar o dente, sabe? Então acaba passando muitas etapas porque ele tá ansioso. E isso prejudica nas notas, na escola, nos amigos. Quem que quer uma criança que tá agitada, ansiosa, nervosa? Ninguém quer uma pessoa assim do lado, né? Então a gente quer pessoas calmas do nosso lado. Por isso que a gente, como família, tem que orientar essas crianças, né? Essas crianças precisam de nós. A ansiedade dói. Eu sei porque eu sou ansiosa. E a ansiedade dói, machuca as pessoas em volta. Então a gente tem que colocar isso para nossos filhos. Calma, tanto que eu sempre falo, meu filho, paciência é um dom, filho. Paciência é um sentimento maravilhoso. Vamos tentar criar mais a paciência. E ele, respira. Daí eu ainda falo, vamos fazer o teste da respiração. Ou respirar, contar até 10, ajuda muito. Ele gosta dessa respiração. O nosso cantinho da oração, ele gosta. Então assim que a gente consegue acalmar nossas crianças. E não sobrecarregar elas, né? Você tem que fazer tarefas, tem que isso. Tudo que essa semana ele falou pra mim, mãe, acho que eu tô sobrecarregado. Eu acho que eu quero sair de algumas atividades. Ele fazia atividade todo dia. Ou era inglês, ou era futebol, né? Todas as coisas. Eu tirei ele de 2. Eu falei, qual que você quer sair? E ele pediu, quero sair dessa e dessa. Eu falei, tá bom, filho. Então ele acordava todo dia ansioso. O que eu tenho hoje? Daí eu falei, hoje não tem nada. Ufa, mãe, hoje eu posso só brincar. E criança precisa só brincar. Então a gente não pode sobrecarregar eles, né? A gente tem que ver o limite deles. A gente quer que eles tenham o melhor ensino possível, mas a gente não pode sobrecarregá-los, né? E isso que a tela tá fazendo, né? Isso que a mídia tá fazendo, sobrecarregando nossos filhos, né? Então a tecnologia veio para melhorar muita coisa, mas piorou muito a ansiedade. Observando as crianças, doutora, 18 anos, o que mais preocupa as crianças hoje do que as gerações passadas? Então, hoje em dia, é isso mesmo que a gente começou a falar. A tecnologia, então, é uma aliada? Ela é ótima para medicina, para diagnósticos, para tratamentos, né? Robótica, né? Cirurgias de robótica. Então, tem muita coisa boa da tecnologia. Mas tem o lado difícil, né? Então, o lado de risco. O lado de risco, né? Então, é o excesso de tela, né? Então, a gente tem que cuidar. Principalmente a qualidade das telas, né? O que essas crianças estão vendo,
né? Então, esses pais têm que monitorarem, tem que ter tempo certo. Então, a gente sabe que criança abaixo de 2 anos é 0 telas, tá? E tem muita criancinha de 3 meses vendo Galinha Pintadinha, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E muitos pais não sabem. Eu vejo em consultório, que eu oriento todas as minhas crianças, coloco atrás de todas as receitas, quando que pode liberar a tela, qual brincadeirinha que ela pode fazer, qual o desenvolvimento motor que a gente deve fazer em cada etapa da vida da criança. E a gente sabe, então, que a tela está prejudicando muito as crianças. Então, ela veio para ser aliada, mas também para ser inimiga. E por isso que a gente tem que monitorar nossas crianças mesmo com isso. Eu tenho um menino lá em casa, né, de 7 anos. E a gente tenta manter a rotina dele, como a senhora disse, né? Para que ele possa dormir bem, ele dorme cedo, daí ele tem o horário do café da manhã, ele tem o horário do jantar, né? Porque o almoço ele tem na escola. E qual que é a rotina ideal para as crianças? Então, o ideal é isso mesmo, acordar até umas 7, 8 horas da manhã, né? Ter, se possível, tudo em família, se conseguirem, né? Então, um café da manhã em família. Ah, o pai não pode estar presente, que nem meu marido sai mais cedo que eles, né? Mas pelo menos a mãe tá aqui do ladinho, tanto que às vezes eu trabalho menos de manhã mesmo pra mim poder ter essa presença com eles, que eu acho fundamental, esse café em família. E daí tem uma atividade se ele quiser, ou faz atividade da escola. O que principalmente os estudos mostram é essa tela, meu filho estuda à tarde. Eu não dar essa tela antes da escola. Porque ele causa um estímulo cerebral muito intenso que faz a criança não conseguir se concentrar na escola e não consegue aprender. Tá? Então a gente orienta essas crianças a não ter a tela antes da escola. Então assim, ela chegou da escola às 5 da tarde, já jantou, já tomou seu banho, quer meia hora, 1 hora de tela? Excelente. Tá? Mas normalmente mais do que isso vai prejudicar nossas crianças. Tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Normalmente daí o almoço, né, se a criança está na família, ele pode manter com a família, excelente. O meu marido faz questão sempre do almoço em família, oração antes, a gente conta até musiquinha na hora da refeição ao Senhor, abençoar esse alimento. As crianças gostam bastante. E daí à noite fazer o jantar em família. E a gente recomenda a criança dormir no máximo até as 9 da noite. Tá? Toda criança. Tá? Então a gente sabe como é importante. Muitos pais não sabem, eles acham que dormir às 11 é bom. E não. Por quê? Porque a melatonina, que é o hormônio da tranquilidade, do sono, tá? Ela é produzida até as 9 da noite. Então, se ele dorme depois, ele já não pega essa. Depois das 9 da noite, produz o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, essa criança vai dormir estressada, vai acordar estressada. Tá? E vai ser um dia ruim para ela, tá? O hormônio do crescimento, que é o GH, ele é produzido também até as 9 da noite. Então, se a criança dorme às 11, ela já perdeu esse hormônio também, a criança vai ficar mais baixinha, tá? Então, é muitas consequências, irritabilidade, baixo crescimento, obesidade, tá? Então, são muitas consequências de não ter essa rotina, tá? Então, essa rotina é fundamental. E, assim, a família, o pai e a mãe precisam de um diálogo só deles. E é depois das 9 da noite que eles vão conseguir, porque as crianças já estão dormindo. Então, é importante para toda a família essa tranquilidade, essa rotina. Sim, e independente se a criança estuda cedo ou não, né? Não importa. Coisa é isso, meus filhos estudam à tarde e eu faço dormir até as 9. Não é fácil. Hoje tá com meu marido lá, não sei se rolou às 9 hoje. E pela manhã, é recomendado que eles durmam até mais tarde ou é realmente 7, 8? No máximo 9. Então a gente fala que é 9, 9. Pra não errar, tá? Então se ele estuda à tarde, ele pode acordar até as 9 da manhã, porque às vezes eu acordo meus filhos e vou lá, abro a janela, bom dia, vamos lá, vamos tomar café. Eu falo que o café da manhã é até 9h30, porque também senão, o que acontece? A criança acorda às 11 da manhã. Ela já vai comer alguma coisinha, ela já não almoça. Então ela pula uma refeição muito importante. O café da manhã também é uma refeição muito importante. Então essa mudança de alimentação aí já interfere muito a criança. Tanto que às vezes vai no meu consultório, doutor, meu filho tá tendo mau aprendizado na escola, não tá bem, não tá legal. Eu vou perguntar, como que é a rotina? Só isso. Às vezes a mãe acha que é exame, que é TDAH, que é autismo, que é um monte de coisa. Eu pergunto, como que tá a rotina de casa? Doutor, ele dorme 1 da manhã, ele acorda meio-dia. Falei, vamos arrumar a rotina, depois você volta a me contar como que estamos? A criança melhora. Doutora, não precisa nem remédio. Falei, não, é só melhora de rotina. E eu pego muito isso no consultório, dá muita diferença. E a rotina, na verdade, ajuda até a gente como pai, né? Com certeza, é o que eu falo, você tem que ter tempinho. A grande realidade é essa, que ajuda até a gente, né? Eu tô tentando me
A rotina do Noah tem sido essa, sabe? Tentado dormir até as 9. Às vezes é difícil, mas como ele estuda o dia inteiro, das 8 às 5, Ele chega você cansado. chega em casa cansado. Então ele toma o cafezinho dele, o mamá dele. Aí, se eu vejo que lá por umas 7 ele tá quase dormindo, mas ainda quer brincar, eu vou estimulando ele até dar umas 8:30 pra fazer ele dormir. Porque se a gente faz... experiência, eu já aconteceu dele chegar da escola dormindo, do carro, dormindo. Então, cansado. Aí deu 7 horas, eu acordei ele pra dormir, foi dormir 2, 3 horas da manhã. Então, isso facilita bastante pra gente, até porque a gente também tem os nossos assuntos pessoais pra fazer, né? Com certeza. Não, essa rotina é fundamental, tá? Tanto que essa semana mesmo eu peguei um paciente lá que amanhã, acho que meu filho tem TDAH, meu filho tem hiperatividade. Eu perguntei como que é a rotina. Ele dorme 11 e acorda às 7 da manhã pra ir pra escola. O filho, ele tá cansado, ele tá com excesso de cortisol. Vamos arrumar a rotina e vamos ver como que fica? Entendeu? Então é só essa arrumada aí da rotina já ajuda muito. Claro que a gente tem que ver como que os pais conseguem, a gente faz a rotina mais fácil para a família, né? Então tem família que consegue, tem não, que tem criança que vai dormir na avó, né? Ou que precisa sair cedo para ir na casa da avó. Então a gente tem que adaptar aquela rotina mais fácil para aquela família, né? Isso ajuda muito. Mas com certeza, todas as famílias, se a gente conseguir colocar essa rotina básica 9-9, já ajuda muito. Você falou pra nós que vocês lá na casa de vocês, isso é muito importante as pessoas que estão nos ouvindo saber, e as pessoas que também que não conhecem saber isso de vocês, né? Que vocês priorizam bastante a oração. E deixa esse recado pro povo, Por favor. que a gente já sabe da importância, né? Mas, né, a gente sabe que a oração é o nosso momento com Deus, onde a gente não tem nada nem ninguém que possa impedir da gente falar com Deus, pedir aquilo que a gente precisa, falar para Ele aquilo que tá trazendo ansiedade, né? Mas qual que é a importância no crescimento da criança, esses momentos de oração? Nossa, então é tão importante, até vou dar um exemplo que aconteceu essa semana lá em casa. Fugiu uma gatinha nossa, e a gatinha nada, e 10 dias e nada, e o Daniel escutou 2 aninhos, e ele olhou assim, papai do céu, por favor, faz a minha gatinha voltar, fez na mãozinha, tudo certinho. Acredita que dia seguinte minha gata voltou? Daí eu olhei pra ele, filho, você viu o poder da sua oração? A tua gatinha voltou. E uma tia escutou, o de 6 anos, e falou, então mamãe, eu vou pedir mais um bebê pra você, já que o poder da oração é tão grande, ele quer 4. Então assim, ele sabe o poder da oração, eles veem a gente orando, ele vê quando a gente tá com medo que a gente tá orando, quando a gente tá feliz a gente tá orando. Então não é só pra pedir, é pra muitas vezes, principalmente pra agradecer. Agradecer o alimento, a gente sempre agradece as pessoas que produzem o alimento, a nossa funcionária que produz o alimento, ele sempre agradece por isso, ele sempre agradece pelas pessoas que não têm o alimento que a gente tem. Então é bonito pra gente passar isso pras crianças. Esse caráter, né, essa parte é fundamental pra eles, né? Então a oração tem que ser passada para nossos filhos e mostrar o poder, né? Que até um pequenininho, né, consegue orar e Deus ouvir, né? Até mais, né? Acho que Deus ouve mais os pequenininhos do que até a gente. Doutora, como que a gente ajuda os pais que têm medo de falhar na hora de criar os filhos? Então, assim, a gente é falho mesmo, né? Eu sou mãe, eu sou pediatra, eu sei toda a teoria e eu falho todo dia. Então, eu perco a paciência, perco. Às vezes, acaba saindo um grito a mais, sai. E a gente se cobra por isso, né? E essa cobrança, principalmente, é dos pais de primeira viagem, né? E a gente não tem que se cobrar porque ninguém é perfeito, né? Jesus, com toda a perfeição que tinha, muita gente ainda o julgou, o criticou e ele morreu na cruz ainda como sendo um pecador. E ele não era, né? Então, quem somos nós, né? A gente nunca vai chegar perto disso. Mas a gente não pode se culpar, a gente tem que tirar esse fardo. E esse fardo quem tira é Deus, tá? Então, Deus me ajude a ser uma boa mãe, Deus me ajude a ser uma boa pediatra, Deus me ajude a ser uma boa esposa. É o que eu coloco nas minhas orações todo dia, tá? Tanto que quando eu vim pra cá, eu orei e falei, Deus, que eu seja instrumento de suas mãos. Que não seja eu falando lá, que seja teu Espírito Santo me orientando, né? Porque eu preciso ajudar pessoas, eu preciso dar meu testemunho para essas pessoas. Então é isso que a gente precisa, né? Então é o poder da oração mesmo, é o poder de eu sou falho, eu sou pecador, mas Deus tá aqui para me perdoar e para me fazer um vaso novo. Eu gosto muito de me usar como exemplo para algumas situações, sabe? E assim, tirando o fato acho que no episódio que a gente gravou com você e com o Dr. Guilherme, eu acabei comentando quando o Noah ficou internado. Isso. Ali foi o momento que eu fiquei mais nervoso desde que o Noah nasceu até agora, desde que a Ana falou pra mim que ela ia ficar grávida.
eu chorei de emoção, né? Porque era um sonho que Deus tinha falado comigo há muito tempo atrás. E quando ela falou que estava grávida, eu tinha certeza que era um menino e tal, toda aquela história. Mas assim, de um modo geral, sabe, doutora, eu não fiquei ansioso, sabe? Não fiquei com medo, mesmo ela indo eu internar, sendo internado algumas vezes, mesmo ele sendo internado depois que ele estava lá, que o coração acalmou. Eu fiquei bem tranquilo. Eu falava pra Ana, você falou assim, Ana, foi Deus que nos deu. Foi Deus que nos deu, não foi homem, né? Se Deus colocou a gente aqui, é porque ele tá capacitando os médicos para cuidar, né? Então eu sempre falava pra ela fala, mas tem que cuidar. Eu falei, lógico que tem que cuidar. A gente tem que cuidar, mas se a gente não tiver a confiança naquilo que Deus colocou na nossa mão, e hoje, graças a Deus, o homem tá virado 220, esperto, inteligente, crescendo bem, bonito, come bem, dorme bem, tá se desenvolvendo excelente na escola, as professoras elogiam. Então, assim, quando é da vontade de Deus, quando Deus entrega algo para nós, né, o que eu vejo é assim, quando Deus entrega algo na nossa mão, ele não vai apenas entregar e falar assim, ó, se vire com a criação. Ele vai te dar as ferramentas da maneira que você vai criar aquela pessoa. Né? Outro dia a gente comentava, né? A gente estava numa padaria, a gente falava assim, que não existe uma receita para criar filho. Ou existe? Não existe. Não, com certeza não, né? Cada filho é único, cada pai é único, né? Então, com certeza a gente tem que, né, fazer o melhor possível para cada um de nós. Que nem eu vou falar, meu primeiro filho, eu fiz a pediatria ali à risca. Dormia no quartinho dele, sabe? Não acordava de madrugada, sabe? Não tinha nenhuma associação, né? Porque já tinha uma naninha ali, característica, perfeito. Segundo filho, tentei naninha, ele jogava longe. Ele mamava de 2 em 2 horas até eu desmamar, tá? A terceira, até uma chupeta já rolou. Tá? Então, assim, eu vou criticar, eu falo que minha pós-graduação é ser mãe. Entendeu? Porque me ajuda muito com meus pacientes. Fala, ó, primeiro eu fiz assim, o segundo assim, o terceiro assim, tá? Faça o que a rotina de vocês dá. O primeiro filho é só um filho e seu marido, você consegue fazer tudo certinho. O segundo filho, se ele chorar, o outro mãe dá mama pra ele. Então, já muda tudo, entendeu? Terceiro filho, você quer dar atenção pros 3. Então, sobrou um tempinho aqui que essa aqui dormiu, você vai lá, dá um carinho no outro que tá pedindo colo. Ai, mamãe, vem me ajudar com a tarefa, o maiorzinho. Então, assim, a gente tem que se virar nos 30. Então, por isso que a gente não pode criticar, não pode julgar. E hoje em dia, eu como pediatra, por isso que eu falo assim, os filhos me tornou uma pediatra melhor. Porque eu me coloco no lugar das mães. E isso é fundamental, tá? Porque as mães estão sensíveis. Eu acho que eu era muito durona. Quem me conheceu há 7 anos atrás, antes dos meus filhos, eu era uma outra pediatra. Então, assim, Deus me tornou uma pessoa melhor. Ser mãe me tornou uma pessoa melhor, mais humilde, mais sensata. E principalmente se colocar no lugar deles, né? Eu entendo, é difícil mesmo, mas tente. Se conseguir a rotina, ótimo, vai melhorar muito a vida de você. Mas se não conseguir, não se culpe, tá tudo certo também. Importante é vocês estarem felizes, e a casa tá feliz. Tem pai que gosta de dormir com todo mundo junto na cama, tem pai que gosta do quartinho separado. É a rotina de vocês, é a alegria de vocês, é o casal feliz, a família feliz. É isso que a gente tem que pôr, não julgar ninguém, não criticar ninguém, porque a família não precisa de mais julgo, né? Já tem muito. Elas mesmo, a gente mesmo se julga, a gente mesmo se culpa. Mas é muito interessante isso, né, doutora? Como eu falei, eu gosto muito de conversar, porque assim, a gente tem uma perspectiva da vida, da criação das crianças como pai. Né? E você tem como médico, como profissional. Então, são 2 vertentes que nem você, no caso, é mãe e pediatra. Então, são 2 vertentes, assim, que é difícil. Pra você, é difícil conciliar os 2? Não, é uma delícia. Eu falo até pro Guilherme, que sorte sua, hein? Casar com uma pediatra, hein? É muito bom, porque eu sou muito calma. Então, se meu filho tá doente, eu não vou... eu tenho que achar um pediatra desesperadamente. Eu sou pediatra. E eu sou pediatra real dos meus filhos, assim, sabe? Então, eu trato eles, eu cuido deles. Eu sou tranquila nessa fase. Então, já tive filho meu que pegou pneumonia no meio do avião, no meio da viagem. E a mãe é só levar os remedinhos e a mãe tá on, como dizem. A pediatra tá on e vamos lá. Então, pra mim, ajuda muito. Eu não sou aquela mãe desesperada, sabe? Que a pediatria me atrapalhou. Não, é pelo contrário. A pediatria e a maternidade só me ajudaram, só me acrescentaram. E eu sou uma pessoa melhor depois dessas minhas pós-graduações, dessas 3 pós-graduações. Vamos agora pro nosso terceiro bloco. A pediatria e o futuro.
Quais são os maiores desafios que de saúde que você enxerga para as próximas gerações? Então, assim, o que eu vejo, assim, o que o Salmo 31:5 diz, né? O meu futuro está nas suas mãos. Então, a gente não pode deixar o futuro, né, na mão dos nossos filhos. Ai, que será dos meus filhos? As guerras, o governo, né? A gente sabe como tá tudo difícil agora, esses últimos dias. E a gente tem que deixar na mão de Deus. Como diz você, foi Deus que nos deu esses filhos, né? Então, é Deus que vai prover o futuro deles. E é isso que a gente tem que tentar passar para eles. Com certeza, a gente sabe que, né, a tecnologia veio para ajudar. É que nem uma pedra. A pedra, ela pode ser um material para tropeço, para, né, para fazer algum acidente, um machucado, né? E ela pode ser para fazer uma casa. Uma faca, ela tem 2 gumes. Ela pode ser usada para fazer um alimento, ou ela pode ser usada para um ferimento, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. O YouTube é maravilhoso, a gente está conseguindo passar toda essa mensagem do podcast para quantas pessoas, esse testemunho para quantas pessoas. Então o YouTube é uma ferramenta de transmissão maravilhosa. Só que a gente tem que cuidar com as nossas crianças, o que eles estão vendo, né? A adultização que está acontecendo com eles, né? Então, a gente tem que ter todo esse bloqueio. Então, tudo tem os seus 2 lados, né? Então, a gente tem que cuidar com o excesso de telas, com a qualidade das telas, né? Então, assim, o nosso futuro, ele é bom, a tecnologia é bom, mas tem todos esse cuidado, né? Com as nossas crianças, tá? Então, aquilo que a gente fala, então, nossos filhos, ele tem que, aquele Provérbios 1:8, né? Ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino da sua mãe. Então, os filhos que, né, respeitam, obedecem seus pais, é isso que Deus quer, tá lá no mandamento, né? Para eles terem uma vida longa, eles precisam desse conhecimento, né, dessa obediência, né? Então, isso vai dar o futuro bom para essas crianças. O que a gente está vendo hoje em dia? Que o filho é o rei da família, que o filho que quer mandar na família, entendeu? Ah, meu filho que, eu vou dormir 11 horas, meia-noite, porque meu filho quer. Entendeu? Ah, eu vou comprar o doce porque senão meu filho faz escândalo. Então a gente tem que lembrar que quem manda em casa, quem é o sacerdote, é o pai, quem tem que ser respeitado é a mãe. A gente não pode mudar o que Deus nos mostrou. Então o filho é para obedecer pai e mãe. E assim a gente consegue um futuro melhor para nossas crianças, tá? É a família, a gente precisa da hierarquia da família. Tá? Então, aonde é o lugar das crianças, aonde é o lugar do pai e da mãe, né? A gente sabe que o pai é sempre o sacerdote, né? Não é aquela coisa que a mãe tem que respeitar o pai? Sim, tá? O pai é o sacerdote, a gente não pode esquecer disso, tá? Ele que vai nos orientar. Claro que a mãe tem o seu diálogo, a mãe trabalha fora, mas o pai é nosso sacerdote. Tanto que tem um estudo que fala que pai que vai para a igreja, 90% dos seus filhos vão para a igreja. Mãe que vai, diminui para 10%. Então, a importância de um pai na igreja, tá? Do sacerdote, mostrando o seu exemplo, tá? Isso é importantíssimo. E a gente é exemplo, né? Então, lembrar, não adianta a gente não ir para a igreja e querer que o nosso filho vá. A gente não comer verdura e pedir para o nosso filho comer, tá? Então, a gente tem que lembrar que a gente é o exemplo. E o nosso exemplo é o futuro dos nossos filhos, né? E o mundo mudou muito, né? A gente corria na rua há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Hoje em dia, a gente não pode deixar nosso filho sozinho na esquina. Tá? Então, a gente precisa ter esse cuidado com o futuro? Precisa, mas o futuro, no fundo, até melhorou. Né? Há 10 anos atrás, as fraldas eram de pano. Hoje em dia está tudo mais prático, mais fácil, né? A gente consegue fazer compra online, não precisa sair. Mas tem a parte do faca de 2 gumes, né? Falando em faca de 2 gumes, doutora, né? Você pelo tempo que você tem de pediatria, já dá para imaginar mais ou menos que você fez parte do... Hoje você vivencia essa geração, mas você teve uma geração anterior, que é a geração sua. Você pode-se dizer que as nossas crianças hoje, elas estão mais vulneráveis emocionalmente do que a geração anterior, ou não? Ah, com certeza. Tá? Então, a minha infância foi muito diferente do meu filho hoje em dia. A minha infância foi mais gostosa, né? Aquela coisa de brincar na rua, de jogar bola, de ir só andando pra escola, né? De, mãe, tô indo na casa da amiguinha, pega uma sacola de brinquedo e vai na casa da amiguinha e volta. Então, era um mundo mais tranquilo nessa parte, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente tem que estar em cima dos nossos filhos, tem que cuidar, tem que proteger. A gente não tá conseguindo confiar tanto nas pessoas como a gente confiava antigamente, né? Antes, dormir na casa da vizinha, dormir na casa da tia. Hoje em dia, a gente tá segurando mais nossos filhos, né? E eu acho que isso prejudicou mais, né? Então, e principalmente, assim, a tela prejudicou porque você não sabe o que ele tá assistindo, quem tá falando com ela por trás daquele vídeo, tem aquele Roblox, que é horrível, lá que a gente sabe que é um aplicativo, né? Que as crianças jogam. Então, você tem que ficar de olho, né? O meu filho mesmo, eu perguntei pra ele, filho,
Ele veio me falar, mãe, sabia do Roblox? Falei, o que é isso, filho? Deixei a pergunta pra ele, porque a gente sempre tem que fazer isso, né? A gente tem que deixar a pergunta pro nosso filho. Daí ele falou, mãe, é um joguinho. Eu falei, filho, sabia que não é um joguinho legal, não é um joguinho de Deus? E então, se alguém falar pra você ver, não veja mais, por favor. Mas meu filho de 6 anos, a gente não dá tela pra ele não tem celular, tá? Ele já sabia desse joguinho. Então, a gente tem que ficar em cima mesmo, mudou muito a geração. E eles querem a tela, eles querem a tecnologia, eles não querem tanto o futebol, eles não querem tanto a brincadeirinha de rua, ou desenhar, né? A criatividade, que é tão importante hoje em dia, né? Nossos filhos não querem mais criatividade, nossos filhos querem o fácil. E a tela é fácil. Tanto que tem um estudo que mostrou que o QI das nossas crianças estão diminuindo. A inteligência das nossas crianças está diminuindo. Por quê? Porque eles não precisam pensar mais. Vem tudo pronto. Se a criança entra na faculdade, choca o trabalho no ChatGPT, pronto, já vem pronto. Entendeu? A gente não, eu ia na biblioteca, eu escrevi, olha aqui, ó, eu trouxe tudo escritinho. Porque era assim que eu estudava. Eu estudava desenhando, escrevendo, marca-texto, era assim que eu fazia. Hoje em dia, não. Hoje a criança coloca lá no ChatGPT, vê lá tudo e pronto. Entendeu? Então, não estão precisando pensar mais, tá? Isso que vai fazer falta para nossas crianças. E essa inteligência que tá fazendo a mal. E principalmente a inteligência emocional, que a gente fala que é o QE, né? Então não adianta nada ter uma super criança que fez inglês, que fez todos os cursos possíveis, e não ter uma inteligência emocional. Que é o mais importante, a gente conseguir controlar o emocional dessas crianças, né? Tanto que tem uma escola aqui em Telemaco que eu acho o máximo, que é inteligência emocional, inteligência financeira, porque nossos filhos acham que o dinheiro vem da árvore, não do trabalho forçado dos pais, né? E os pais se culpam porque eles queriam ter mais tempo em casa, mas preferem trabalhar um pouco mais para dar uma qualidade melhor de vida para seus filhos. E a gente precisa dar isso para eles. E é difícil a gente dar em casa. Então, tendo uma escola que nos ajuda com essa inteligência emocional é muito bom. Tanto que eu falo que o Guilherme é um homem que já nasceu com uma inteligência emocional pronta. Porque é fácil para ele digerir isso aí, né? E hoje em dia tá complicado. Eu vejo muito. Eu ainda peguei uma parte da geração anterior, sabe? Eu ainda brincava na rua, bolinha de gude, Delícia. terra de mamona. Mas o que fazia ali a gente... O que eu vejo hoje? Eu vejo que a geração anterior é considerada mais inteligente. Por quê? Porque hoje as crianças, o jogo das crianças é tudo numa mesa. É um celular, é um tablet. Na nossa época, não. Você saía com a piazada e você inventava pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude. Bolinha de gude era só jogar uma bolinha na outra, mas a gente inventava várias outras modalidades, né? Então assim, e isso naquela época incentivava, né? A doutora tá aqui, pode corrigir a gente se estiver errado, mas eu acho que acho que naquela época a minha mãe sempre fala que ela falou assim, eu gostava de ficar observando, né? Mas não era, eu gostava de deixar vocês aprendendo, porque vocês estavam se desenvolvendo, a tua inteligência, você estava que nem bolinha de gude, e a gente fazia alguns jogos que era uso de estratégia, então o teu estímulo já estava estimulando uma estratégia, como você poderia vencer, como você não poderia perder. Então hoje a gente não tem disso, né? Nos jogos hoje, vamos dizer assim, nas brincadeiras hoje, são muito poucos, né? O que eu falo em consultório é isso para as mães. Então eu falo assim, mãe, a tela, ela estimula só a visão. E ainda é um estímulo errado, né? Porque a gente sabe que a tela pode fazer uma miopia precoce, então a tela não é legal. E a brincadeira ao ar livre, principalmente, que a gente tem que orientar essa rotina para nossos filhos, a brincadeira ao ar livre, no mínimo 2 horas por dia de brincadeira ao ar livre, tá? Então os parques da nossa cidade aí, ótimos, parquinhos, excelente, porque a gente precisa disso mesmo. Sai da escola, vai brincar no parquinho, tá? Então a gente precisa estimular isso aí. Porque se a gente for para casa, o que vai fazer em casa? Vai ter que ver tela. Então a gente estimula, sai da escola, vai pro parquinho, brinca ali 1 ou 2 horinhas, daí vai para casa. E isso ajuda muito. Então por quê? Porque no parquinho é 5 sentidos. Ele vai subir, escorrega, ele vai descer, ele vai pegar, ele vai conversar com o amiguinho do lado, ele vai sentir o cheiro das árvores, tá? Ele vai ver o passarinho cantando. Então isso é maravilhoso. Um próprio bebê a gente vê, que o bebê precisa de 1 mês de vida fazer esse passeio ao ar livre, para estimular essa visão, para estimular esses 5 sentidos. Então, com certeza, as crianças estão perdendo isso, tá? E ainda estão fazendo, pode ver, tem criança de 3 anos usando um óculos de miopia de 6 graus, né? Porque ela está piorando muito a parte dos sentidos dela, fazendo uma forma errada, que é a visão, né? Da luz azul que a gente fala. Doutora, e o que significa preparar a criança para o futuro, de acordo com o seu ver? Então assim, a gente tem que cuidar, porque às vezes a gente pensa só no futuro escolar, no futuro intelectual dessa criança,
E a gente precisa dar um futuro de caráter, de critérios, né? De principalmente orientações bíblicas, né? Do próprio, eu falo para meus filhos dos mandamentos. Mãe, mas ainda existem os mandamentos? Com certeza. Então a gente tem que mostrar isso para eles, né? Não atrás, sabe? Não mentir. Tá ali, filho. Às vezes meu filho faz uma coisa. Filho, tá na Bíblia, filho. A gente não pode desobedecer a Bíblia. Então é importantíssimo mostrar esse caráter para os nossos filhos, tá? Que não é só é a melhor escola, o melhor ensino. A gente precisa dar caráter para eles, que é o que a gente mais tem dificuldade hoje em dia, né? Todo mundo tá achando que a gente precisa dar o melhor da parte financeira para nossos filhos, a maior parte intelectual para eles, mas não é. É a parte emocional e de caráter deles, que a gente precisa incentivar. E no tempo deles, né? Porque a gente tá vendo aí muito latente sobre a adultização, né? Com certeza. E a galera tá tentando já adultizar a criança, fazendo ele aprender sobre empreendimento, sobre ser empresário E não tem necessidade, né? A criança tem que ser criança, a criança tem que brincar. Por isso, o que eu monto lá em consultório, normalmente, eu tenho, cada mês a criança, né? E depois a cada ano, eu passo um relatório, o que a gente tem que estimular essa criança. E o estímulo, o que é? Brincar ao ar livre, ler um livro pro teu filho, tá? Então, cada mês do teu filho é uma forma de estímulo diferente, mas nessa forma mais tranquila, no colo do pai, no colo da mãe, no passeio ao ar livre, tá? E não ficar só em cima de uma tela, com o professor do lado, com estímulos, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que aprender francês, sabe? Não é isso que a gente precisa das nossas crianças. É ótimo se ela estiver feliz, se ela estiver consciente do que tá fazendo, é ótimo, tá? Mas se ela já querer meu filho, eu falo, mamãe, eu tô sobrecarregado. A gente tem que ver esse lado dos filhos. Então, o futuro deles, tá? Depende deles estarem felizes. Eu acho que é o mais importante, tá? Então, nós temos que estar felizes, nossos filhos têm que estar felizes. Se a gente vai lá e sobrecarrega eles vão ficar ansiosos, eles vão ficar estressados e eles não vão ser adultos produtivos. É uma coisa que eu vejo principalmente o Noah, que ele fica mais feliz é quando eu dou do meu tempo pra ele. É isso mesmo. Então, isso pode-se dizer que é o maior presente que a gente como pai pode dar para um filho? É o nosso tempo? Com certeza. Nosso tempo é tudo, tá? Então, não adianta o pai trabalhar para dar presentes. O pai tem que ser presente. Trabalhar o menos para ser presente. Tá? E o Guilherme, meu marido, vê, entendeu? Eu vejo lá, hoje mesmo eu tinha uma aula lá. Meu filho, não, mamãe, não vai pra aula, fica comigo. Entendeu? Isso não tem preço, entendeu? Essa presença que eles pedem da gente é fundamental. E a gente fala que é tempo de qualidade. Não adianta você estar em casa com o celular do lado, olhando o celular, olhando mensagem, e teu filho... Não, e às vezes teu filho tá lá, pai. Acorda. E o pai não responde, porque o pai tá respondendo uma mensagem. Então, quando eu vou responder uma mensagem, porque como eu sou médica, eu tenho muitos pacientes, com certeza eu tenho 10, 20 mensagens por dia de pacientes, eu tenho que responder, porque, né, essa é uma responsabilidade minha, eles dependem de mim, eu dou meu celular para eles, que eu acho que é importante, porque a coisa mais difícil do mundo é você ter uma dúvida e você não poder confiar no pediatra que você tá seguindo. Então eu falo, olha, eu tô no banheiro ali, pô, fica tranquilo que eu tô respondendo. Minha filha tava aumentando, eu tento dar um jeitinho e tô respondendo. Mas eu falo, meus filhos, mamãe tá trabalhando, tá? Mamãe já te responde, só um minutinho. Ele tem que saber por que eu tô olhando o celular. Não tô olhando um joguinho, não tô vendo no YouTube, né? Mas eu tô vendo, agora eu tô trabalhando, filho. Mamãe já vai ficar do seu ladinho e brincar com você. Depois, o que eu falo? Filho, agora a mamãe vai deixar o celular de lado, a gente vai brincar de carrinho, a gente vai brincar com você. Esse tempo pode ser 1 hora por dia, mas é tempo de qualidade. De você deixar a tecnologia do lado, desligar a televisão, tá? E ficar com tempo de qualidade do lado do seu filho. Isso não tem preço. Porque a gente fala que não é só a presença, é a presença com qualidade. A gente falou aqui anteriormente, uns minutos atrás, sobre não existir uma receita para se criar um filho, né? A grande realidade é essa. E a gente tem, eu observo, tem pais que são mais liberais, tem pais que são mais protetivos, né? Não é errado ser protetivo e não é errado ser liberal, né? Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio. Como que a gente, como pai, principalmente para quem tá de primeira viagem, né? Eu sou pai de primeira viagem, a gente pode equilibrar esses 2 pontos que são essenciais, né? Na criação das nossas crianças. Com certeza, eu acho uma pergunta excelente essa. E um exemplo que eu acho bem legal, eu falo assim, que é quando que a gente sabe que a gente tá mimando nosso filho ou a gente tá fazendo o que ele precisa. Se teu filho já sabe amarrar o sapato e você foi lá e amarrou pra ele, você tá mimando seu filho. Então, o que você faz pro seu filho? Aquilo que ele não sabe. Mas aquilo que ele já sabe, ele tem que deixar por ele conta, porque ele tem que começar a ser independente. Entendeu? Então isso, o que é mimar? O que é fazer demais por ele? O que é
né, proteger demais seu filho. É fazer tudo por ele. Ele já sabe tomar um banho sozinho, deixa ele tomar. E depois elogia, muito bem, filho, você tomou banho sozinho. Entendeu? Isso a gente fazer nossa criança crescer com responsabilidade, né, com tranquilidade. Então, ou fazer tudo por eles não é legal, tá? Ou também deixar eles de lado também não é legal. Então, o equilíbrio é fundamental. A gente tem que ter autoridade, tem que respeitar pai e mãe, tem que respeitar, né, as pessoas em volta, os avós, as pessoas mais velhas, os animais. Então, isso é importantíssimo. A gente tem que mostrar para eles que é isso que Deus quer das crianças, né? Que é esse respeito por todos à volta, pelos animais, pela natureza, né? De levantar, tem uma senhora grávida, vamos levantar e deixar ela sentar, tá? É essa educação que a gente não pode esquecer de dar para nossos filhos, é fundamental, tá? Então, filho vai lá e chama seu avô de senhor, sua avó de senhora, tá? Porque é fundamental, tá? Hoje em dia está se perdendo muito isso, tá? Chama pai pelo nome, mãe pelo nome, sabe? Você tem que fazer isso agora para mim. Meu filho vem às vezes, mãe, eu quero agora. Como assim? É agora ou por favor? Então a gente tem que continuar o por favor, muito obrigado, ou boa noite, o beijo de boa noite, o beijo de bom dia, sabe? A gente precisa dessa educação. Tá? Essa educação é fundamental. São crianças melhores, com crianças com respeito, crianças com qualidade no futuro. Então, um dia eu vi uma reportagem bem legal de como que um rapaz conseguiu uma entrevista de emprego. Eles deixaram assim, o tapetinho de um lado errado, a torneira aberta, a flor caindo. E ele foi arrumadinho, sabe? Ele arrumou o tapetinho, ele fechou a torneira, ele arrumou a flor que estava caindo. Na hora que ele chegou, no final da entrevista, ele falou assim, não, você já está contratado. Eu estou contratado? Entrou 20 aqui, nenhum arrumou o que você arrumou. E é isso que a gente quer das pessoas. A gente quer esse caráter. Aquele que vai lá, viu lá a toalha jogada no chão, vai lá e arruma a toalhinha, tá? Porque isso é você pensar no próximo que passou por ali, que precisa dessa ajuda. Então é isso que a gente tem que passar para nossos filhos. Filho, você não tem que juntar a toalhinha porque a mamãe tá pedindo. Você tem que juntar porque um dia você vai ter tua família, você vai ter tua esposa que vai trabalhar fora e vai precisar da sua ajuda. Então é isso que a gente tem que educar. Esses filhos com caráter, com bondade, né? Para pensar no próximo, né? Isso é bem importante. Doutora, como que a gente lida com a pressão da sociedade em formar adultos de sucesso e não discípulos de Jesus? Então, assim, eu sou do seu lado, assim, eu acho que a gente, assim, o que eu falo o que é meu farol, né? Um dia eu tava vendo um curso e ele falava assim, que a gente tem um farol, né? Eu falava, o que é meu farol? Será que meu farol é uma clínica de pediatria linda? O que é meu farol? Depois eu pensei, não, é almas para Jesus. É trazer pessoas para Jesus. E principalmente trazer a nossa família para Jesus. Então, o que será de mim se eu saber que meus filhos não são de Jesus? Meus filhos não estão na obra de Jesus, né? Então, é isso que para mim, assim, eu vou ser realizada, não se meu filho for bem sucedido. Eu vou ser realizada se meu filho estiver com Deus no coração. Porque Deus dá prosperidade. Deus dá maravilhas, riquezas, mas vem de Deus. Não adianta a riqueza vir do que não é de Deus. Então a gente precisa disso, dessa prosperidade divina. Então eu sou discípulo de Jesus, tá? Não adianta a gente ser é aquilo que a gente falou, um Bill Gates, não foi se a gente não tiver, né? Então a gente precisa passar isso para nossos filhos, tá? É isso que é o nosso legado, né? O nosso legado é dar a fé para eles, Jesus para eles, que o resto Deus manda. Pessoal, a gente já está caminhando para o final, né? Mas a gente quer partir para o último bloco, que é um bloco de esperança, né? E tem um versículo em Jeremias 29:11, que eu gosto bastante, que diz assim, porque eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito, e pensamentos de paz, e não de mal, né? O que você diria para uma mãe hoje, doutora, que chora pelo futuro do filho? Olha, que Deus é fiel, tá? Que Deus que vai te dar essa paz, essa tranquilidade e saber que seus filhos estão na mão de Deus. Então, eles não estão nas suas mãos. A gente é instrumento de Deus para colocar eles no caminho. Então, uma coisa que é difícil, assim, que eu falo, que o nosso pastor até falou no culto, que pais inteligentes emocionalmente são aqueles pais que sabem que foram criados filhos para voar. Nossos filhos foram feitos para voar. A gente está aqui só para guiá-los, né? Porque eles são filhos de Deus. A gente não é nossos filhos, né? Eles são filhos de Deus. Então, Deus nos deu só para guiá-los. Então, isso que a gente tem que entender. Quando a gente consegue fazer isso, tá? A gente fica mais tranquilo. Porque senão você vai ter a síndrome do ninho vazio no futuro. Não tenho mais nenhum filho em casa.
Não, você foi bem-sucedido, eles estão com Deus, eles estão com a sua família. Então você só aumentou a sua família, não saiu de casa, né? E quanto mais tranquilidade, amor você mostrar na sua casa, mais seus filhos vão voltar para você, né? Então vai vir netos, vai vir filhos, essa família vai aumentar mais ainda. Então não se preocupe, meu filho vai embora, meu filho... Não, se você fez um lar de amor, de Deus, ele vai voltar para esse lar, porque ele se sentiu seguro nesse lar, né? E isso é maravilhoso. É isso que a gente tem que tentar nos nossos filhos e acalmar esses pais. A gente já está caminhando para o nosso fim. A gente fica muito feliz, né, Thiago, de mais uma vez poder receber a doutora aqui. Para nós é muito gratificante, né? A gente fica muito feliz porque a gente aprende, a gente sempre diz, né, Thiago, que o pessoal que tá vendo, a gente já viu 1 semana, 2 semanas antes, a gente já aprendeu e já está praticando, né? Mas a gente queria agradecer, doutora Silvia, a tua participação, o teu tempo livre, agradecer ao Dr. Guilherme que se disponibilizou a ficar com as crianças, né? Mas a gente fica muito feliz, mais uma vez, muito obrigado, e é isso aí. E então, eu tô muito feliz por estar aqui mesmo, tá? Então é gratificante, com certeza pode me convidar sempre que eu precisar, sempre vai ter mais oportunidades, sempre vai ter mais testemunhos, mais milagres, tá? Então a gente tá aqui e agradece de coração. Doutora Silvia, mais uma vez, muito obrigado por participar com a gente, por dito sim, mais uma vez. Amém. Porque é sempre sim, com Deus sempre sim. Hoje foi uma conversa muito rica e necessária, né? Não é mesmo, Giovanni? Muito preciso, né? Até porque, como a gente sempre fala, Deus coloca temas e pessoas na nossa mesa e de prontidão Deus fala ao coração de todo mundo. Vamos chamar? Vamos convidar? Chamar não, né? Vamos convidar. Então, graças a Deus, né, Thiago? A gente pôde bater esse papo, a gente aprendeu muito. Isso é bacana, né? E o principal é que a gente aprendeu mais um pouquinho sobre Deus. Porque a gente nunca tem sabedoria o suficiente para aprender um pouquinho mais, né, Thiago? E se você ouviu esse episódio até aqui, guarda essa mensagem, não apenas para você, compartilhe com quem precisa ouvir. E lembre-se, você não precisa caminhar sozinho. Isso aí, pessoal, toda quinta-feira, não esquece, às 21h07 sai episódio novo do nosso canal. A gente tá no YouTube, a gente tá no Spotify, só falta tá na sua rotina. Deus abençoe, pessoal. Obrigado. Deus abençoe, pessoal. Até mais. Graças a